Olá, seja muito bem-vindo. E hoje eu quero contar um pouco do que aconteceu na semana passada na Finance Conference, que na realidade foi um evento online patrocinado pela B2B Stack e que trouxe vários profissionais da área financeira, tanto muito da parte de sistema, mas também trouxe muitas boas práticas do mercado, daquilo que está sendo feito e por que está sendo feito. E para trazer um pouco das novidades, eu reuni aqui várias anotações que eu fiz e separei todas elas em 6 partes, que na realidade uma fala de sistema, a outra de sistemas, a outra foca em boas práticas, em métricas fundamentais, algumas que eu não vinha seguindo, por sinal. Fala também da parte de pitches, né, que na realidade não é só para uma apresentação, mas na realidade são conceitos que devem ser considerados na gestão do negócio e no planejamento, principalmente das empresas. Quase encerrando, eu vou falar dos principais pontos abordados pelo Diego Barreto, que é o CFO ou CEO da iFood, que na realidade é um exemplo de como são aplicadas as boas práticas de BI e de inteligência artificial. E também vou falar um pouquinho, bem brevemente, de algumas lições aprendidas que trouxeram alguma reflexão especialmente para mim. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Vamos começar um pouquinho por essa ordem e dos 2 pontos principais da conferência, eles focaram na questão dos ERPs e nos BIs, que são a metodologia, o sistema, são as boas práticas da vez. Então vamos lá, vamos aos pontos, né? Um ponto interessante, tá? O que se vê é que existem sistemas para todos os gostos, aqui falta um S, para todos os bolsos, tá? Então, na realidade, custo hoje não é uma desculpa para não ter bons softwares para se ter o controle, para saber o que está acontecendo dentro das empresas. E um segundo ponto, tá? Que eu discuti já algumas vezes, é que os sistemas eles estão cada vez mais específicos. Eu sou muito crítico em relação aos ERPs. Eu sei que eles são fundamentais, estou colocando até aqui porque eles são fundamentais, mas muitas empresas acham que um ERP vai solucionar o problema e não vai solucionar o problema. O ERP, na realidade, ele vai organizar as informações, de preferência numa única base de dados, mesmo a gente sabendo que na prática normalmente nós precisamos de outros sistemas, tá, para atender uma demanda de qualquer empresa, mas eles são fundamentais e aquilo que eles oferecem é importante tanto para o controle quanto para que você possa cumprir as obrigações tributárias, que na realidade é o grande foco da maior parte deles. E dizendo um pouco isso, a gente vai ao terceiro ponto, que é uma coisa que eu já discutia aqui quando me perguntaram, Avon, como eu escolho um ERP? Eu digo, olha, não vai fazer muita diferença, tá? Do que todos apresentam, mas uma coisa que o ERP escolhido ele tem que ter é a exportação dessas informações para serem tratadas dentro de um BI, dentro de um Power BI, dentro de um Tableau, justamente por isso, porque os ERPs eles focam muito na questão contábil, claro, porque você não quer ficar levando multas, mas eles deixam muito a desejar quando a gente fala de questão gerencial. E uma vez que eles exportam essas informações, fica muito fácil para qualquer analista financeiro, para qualquer gestor tratar essas informações e aí sim ter os insights que ele precisa para tomar as decisões, para planejar, para evitar problemas e para agir proativamente. Outro ponto que a gente vê que de forma muito clara, a gente pode separar os sistemas em 2 grupos, tá? O primeiro são os sistemas de especialistas de grandes empresas, de médias já com uma gestão muito boa,
que eles se especializaram e eles falam, olha, agora eu vou te dar uma informação muito clara para um ponto específico que você precisar. Então, por exemplo, você vai ter sistemas que trabalham com empresas que têm receitas recorrentes, você vai ter sistemas para imobiliárias, você vai ter sistemas para prestadores de serviços, então eles são muito específicos, tá? E um segundo grupo de sistemas, tá? Faltou um S, desculpa que eu segui aqui, eu fiz um resumão aqui, já comecei a gravar. E o segundo grupo são os sistemas focados para as pequenas, mais para as pequenas e para as médias empresas. E, de certa forma, como eu já trabalho há bastante tempo na área financeira, não é uma surpresa, mas é triste saber que tem muitas empresas que elas ainda não têm controles. E você vê de forma muito clara, tem muitas startups querendo suprir essa necessidade de trazer essas informações. Muitas empresas realmente quebram por falta de informações, e como isso é uma necessidade real, você vê muitos novos sistemas tentando solucionar esse problema. Então, por exemplo, você tem sistemas até que o usuário ele tira a foto da conta e manda para eles organizarem e enviarem um push no celular para a pessoa aprovar ou não aprovar o pagamento. Está tentando automatizar o máximo, mas o ponto triste é que realmente uma pessoa abrir uma empresa e não pensar ou não focar parte das energias, e na realidade é como gerir uma empresa com uma grande neblina, né, que você não consegue saber o que está acontecendo. Mas vamos lá. Outro ponto muito interessante é a questão do BI. Não adianta. A gente vê, o primeiro sinal disso é que virou um plus, tá? É uma coisa de destaque que os RPs põem. Olha, nós exportamos essa informação para os BIs porque realmente é na ferramenta de Business Intelligence que você trata e que você tira informações, analisa oportunidades, age de forma proativa para evitar problemas. Então, basicamente o que você vê é que quem não adotou o Data Driven, né, que na realidade é a tomada de decisão por análise de dados, de informações realmente de métricas, está ficando para trás. Já não é uma questão devo ou não devo. A pessoa ela já perdeu o campo e em alguns, dependendo do segmento, realmente o negócio ele pode se complicar. A gente vê isso muito claro na entrevista do Diego Barreto, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Tá? Em relação a boas práticas, tá? O que a gente vê? Em primeiro lugar, se bate na tecla processos. Basicamente, tudo aquilo toda tarefa repetitiva, ela precisa de um processo bem definido, tá? Aí tem um destaque para um aplicativo de Pipefy que eu estou começando a estudar a fundo, mas na realidade, se um processo ele é lento e é sempre realizado, ele precisa de um processo e precisa de agilidade e tecnologia para executar isso de uma forma mais eficiente, tá? Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente está falando que as pessoas elas precisam parar de focar a energia delas no input das informações, em cadastrar dados, e elas precisam se tornar consumidores desses dados. Então, quando a gente fala de automação de processo, é justamente isso. Um analista financeiro, ele não é um analista financeiro se ele só digita informação no sistema. Ele precisa extrair essa informação e tomar decisões, e a automação de processos está aqui exatamente por isso, tá? Em relação a gestores, também vai muito nessa linha, menos operacional e mais estratégico. Então, o que você vê, né, de uma forma clara, que a tecnologia ela veio ajudar no sentido de que aquele CFO que está preocupado com o operacional, que se vai conseguir ter as informações, isso deixou de ser um problema, ou deveria ter deixado de ser um problema para as informações. O foco desses gestores precisam estar na estratégia e saber exatamente quais são os passos futuros. E, claramente, né, a gente já está
isso é o foco basicamente, as empresas elas precisam entrar na cultura data-driven, que basicamente é tomar decisões com base em dados e não na intuição. Eu bato isso muito na tecla nos clientes da Dinheiro em Foco. O nosso trabalho é acabar com o achômetro. Quando você fala de finanças, organização das informações, porque uma vez elas estruturadas, é muito óbvio a tomada de decisões. Você consegue ver de uma forma muito clara o que está acontecendo e onde estão os problemas. Tá? Outras boas práticas, né? Entraria até nos fundamentais, adotar o uso de planilhas. Né? Todo mundo adora uma planilha, eu gosto, mas quando se fala de empresa, a gente precisa ter uma única versão da verdade, principalmente em empresas grandes, onde tem muitas planilhas rodando e ninguém sabe o que acontece. Então você precisa de uma base de dados única para que todas as pessoas elas tirem as suas análises dessa base de dados e todo mundo fale o mesmo vocabulário, tá? Então a gente vai ver isso muito. Eu gostei muito da entrevista do Diego Barreto, que parece que o iFood ele realmente é o que a gente sonha, né? Até uma utopia quando a gente fala da questão operacional de como a empresa rodar, e é o que eles estão fazendo rodar. Outro ponto é a questão de trabalhar em equipe. E aí a gente entra muito na questão de metodologia ágil, né? Não só de ágil, mas a metodologia ágil ela veio muito para dar um direcionamento. Você tem o owner você tem as peças, um que diz o que vai fazer, quem vai fazer, quando vai fazer, em qual espaço de tempo. Isso permite que você não perca o foco e que você ganhe muita agilidade. A execução realmente ela melhora demais quando se tem uma metodologia por trás de uma implantação ou até de melhorias. Outro ponto muito importante é que execução é diferente de resultado, tá? Isso é uma coisa de pequenos empreendedores, falam, nossa, mas eu trabalho tanto, mas o que a gente quer é que precise trabalhar pouco para melhorar os resultados. Na realidade, o trabalho é o caminho para o resultado, ele não é o seu foco trabalhar muito, não. Você trabalha para que você obtenha resultados, e isso nas palestras elas estão tendo um destaque muito grande. E eu quero colocar aqui uma observação, uma frase da Vânia Trindade. Ela tem uma consultoria e eu gostei muito dessa frase, que é melhor suar no planejamento do que sangrar na execução. Então isso tem tudo a ver com processos, tem a ver com métricas, tem a ver com aquilo que todos os empreendedores eles sabem e não seguem. E agora está aqui a pandemia para mostrar que todos esses conceitos eles não são importantes como fundamentais. A gente vê a diferença de quem tinha uma estrutura sólida, um planejamento, e de quem não tinha. Os que não tinham praticamente todos quebraram, pelo menos o que eu estou acompanhando, e os que tinham estão ou sobrevivendo melhor ou estão conseguindo expandir os seus negócios e melhorarem seus resultados. Outro ponto importante que eu gostei muito é a questão das métricas fundamentais. Isso principalmente porque eu estou muito focado em finanças e tem até uma observação grande para mim que eu não via seguindo, mas sim, garanto que em 2 semanas vai estar tudo em ordem. Primeiro ponto, uma métrica fundamental é o CAC, que na realidade é o custo de aquisição por clientes. Isso vale muito para empresas que têm negócios recorrentes, tá? Mas não só para essas empresas, e que é fundamental você saber quanto você gasta para adquirir novos clientes, para ter os seus projetos vendidos. Isso você precisa monitorar, e está ficando cada vez mais fácil fazer isso através das ferramentas de BI. Outro, a gente fala da questão do funil de vendas, que não é só o funil, tá? Mas também extrair informações básicas, tá? Que não tem nada demais. Número de clientes, receitas recorrentes, a curva ABC para você saber, tá? Isso está muito ligado à persona, qual é o seu cliente, para você saber qual é o cliente que você tem que correr atrás, qual é o que não faz muito sentido. Dentro disso, a gente também está
tá tudo amarrado, né? A questão de churn, muitas vezes isso, a ABC, ela mostra aqui quais são os clientes que vão ficar, quais não vão, porque o seu produto tem que direcionar ao seu público-alvo, isso tem que estar muito claro. E aqui é a parte que a gente domina, né? Que é a questão de controles de fluxo de caixas, a questão dos números precisam bater. Às vezes as pessoas falam, mas tem que bater os centavos? Claro que tem que bater os centavos, né? Senão você bate um número e falar é mais ou menos aquilo, tem que ser na lata, nos centavos, tem que bater. Isso é unânime para todos os financeiros, eles sabem qual o impacto que dá você tomar decisões em cima de informações erradas. Outro ponto importante, não adianta você ter toda a estrutura se você não entender os seus números, voltando que os gestores eles têm que se tornar muito estratégicos, e o que eu vejo muitos gestores, tá, que não são só da área financeira, mas que não vêm de uma área de gestão, eles não entendem os números e deixam de criar uma estrutura que favoreça essa análise. É fundamental entender os números, é fundamental você trabalhar com cenários, tá? Realistas, pessimistas, você vê que tem uma simplificação, tá? Antigamente a gente falava dos 3 pontos, o otimista, o pessimista e o realista, tá? Mas há uma necessidade de simplificar, são suficientes esses 2, faturamento versus crescimento, comparativo ao decorrer do tempo, isso é fundamental. Então são métricas muito importantes. Te garanto que principalmente a CAC já estou analisando todos os dados e em que umas 2 semanas já passo para vocês como montar essa métrica. Outro ponto interessante, tá? Ela entra numa palestra pelo Fernando Seabra, ele fala muito de apresentações, tá? Muito em startups. Então o que ele dá como fundamental quando você vai fazer uma apresentação, mas eu faço um incremento que não é para fazer a apresentação, é para quando você cria um produto, tá? Se você conseguir colocar tudo isso dentro de um produto, você consegue uma empresa, se bem executada, que possa crescer muito. Então, o que você precisa pensar de fundamental? Em primeiro lugar, em produtos escaláveis, tá? Que resolvam um problema do cliente, tá? Que mostre, principalmente quando você vai demonstrar, fazer a apresentação, é fundamental que você mostre autoridade no sentido de que eu consigo resolver esse problema, eu apresento uma solução e eu executo essa solução, tá? Também é importante você entender o que deu certo, o que deu errado e, principalmente, a questão de viabilidade e riscos. Não adianta você falar, olha, o meu mercado é de todas as pequenas empresas. Você consegue atender essas pequenas empresas? Se você não consegue, não é esse seu mercado. O seu mercado ele tem que estar dentro de uma viabilidade de atendimento e de risco, tá? Então é importante. Outros insights que se coloca é que a sua ideia, lógico, ela precisa ser uma dor, precisa ser um problema para alguém e alguém precisa estar disposto a pagar por isso. Aqui é muito legal isso quando conseguimos nos diferenciar, né? Ou nos direcionar para produtos ou serviços melhores, mais baratos e melhores serviços. Desculpa que isso aqui é realmente um rascunho que eu coloquei. E aqui, quando eu li isso, eu pensei muito numa solução que eu contratei, que é a contabilidade digital, que é a que eu uso, é a Agilize, mas eles conseguiram realmente, eles fizeram um produto muito melhor do que aquele antigo contador que você precisava ficar atrás de guias, esse tipo de coisa. Você recebe no seu e-mail, você anexa os pagamentos, é uma coisa fantástica. É mais barato, em vez de um salário mínimo, eu gasto hoje R$ 99,00, eu acho que por mês, e teve uma melhora exponencial na qualidade do serviço prestado. Então, realmente você fala, não, é impossível chegar nisso. Eu estou dando um exemplo que me atende e que dificilmente ele vai me perder, tá? Outro ponto que é muito importante, quem entra precisa gostar de buscar escala,
Então, o que que é? Você tem um produto, mas tem um monte de clientes saindo, primeiro arruma esse produto. Primeiro você vai trabalhar para os clientes que estão quererem ficar, reduzir o churn, reduzir a saída. Na hora que ele estiver adequado para esse cliente, você busca um ganho de escala, tá? Não adianta você estar indo com um produto muito ruim para fazer um monte de marketing que não vai segurar essa receita recorrente. Eles focam muito na questão de oportunidades de assessorar empresas para desenvolver essas soluções, tá? E um foco muito legal que a gente vê isso é que um NPS alto tem um CAC muito reduzido. Então, o que é isso? O NPS é o índice de satisfação do cliente. Cliente satisfeito, ele custa menos, ele já cria fidelidade, ele custa muito pouco para trazê-lo novamente para a sua base. Então, quanto melhor o serviço, menor o seu custo para aquisição de clientes, e isso parece óbvio, mas vale sempre muito a pena destacar, tá? E aí, a palestra que eu acho mais impactante, tá? Que eu achei muito interessante, na realidade, um outro consultor que estava assistindo comigo falou, nossa, isso é o tapa na cara de muito CFO, né? Então vamos lá. O que ele diz basicamente, tá? Que a visão financeira, na visão financeira de negócios, tá? Ou são os dados que você precisa de dados para definir os rumos da empresa. Não é só questão de percentuais, aumentou. Você, na realidade, o que acontece? Quando você analisa as informações, você tem as métricas, você para de se preocupar com quanto gastou de papel, até o exemplo que ele deu, papel cresceu 400%. Tipo, isso não vai fazer a menor diferença. Você simplesmente fica muito mais fácil para você falar aquilo que vai trazer o resultado e onde você vai ter que focar sua energia. Tá? Não é só percentual. Eu acho que o importante quando a gente fala de uma solução de BI é muito essa visão por vários pontos de vista que facilitam a tomada de decisão e a visão de oportunidades. Outro ponto, menos controle e mais responsabilidade no sentido de discutir o que é relevante. Era isso que eu estava falando, mas esse ponto, tá, que ele falou, ele só consegue porque ele tem controle, tá? A questão não é discutir os controles, você precisa de controles, mas uma vez analisando esses controles, você consegue focar naquilo que é importante, tá? Você não perde tempo com aquilo que não vai trazer resultado. Outro ponto que ele focou na questão do crescimento, tá, que vem crescendo mais de 100% a empresa ao longo dos últimos 10 anos, a importância deles terem as informações em tempo real, e isso permite ciclos curtos de análises. Então, você está com um problema, você não espera fechamento de balanço para tomar uma decisão, para descobrir um problema, não. A partir do momento que você tem essa informação em tempo real, que você tenha cada dia atualizado diariamente, fica muito fácil de você reanalisar os problemas, as oportunidades, e isso traz resultados, tá? E outro ponto é capacitar a empresa para sentar e tomar decisões sempre, tá? Então isso aqui é muito interessante, você tem os dados, você consegue tomar uma decisão, não tem aquela coisa de vou preparar o relatório. Não, eu observei isso tem uma oportunidade aqui, vamos definir como resolver e como melhorar. Isso é fantástico. Outro destaque que ele deu, que eu já falei anteriormente, é a questão de se trabalhar com output da informação, ou seja, você analisar os dados. O importante não é os analistas, eles não têm que gastar o tempo com o input da informação, isso tem que ser automatizado. E aí uma coisa que eu achei muito legal, tá? E até um puxão de orelha em mim, tá? Que eu estou dando aqui, ele falou, o time inteiro dele sabe SQL. SQL é o banco de dados, tá? E na realidade o que ele diz é isso que a gente preza, você tem o BI, você tem do BI, todos têm acesso a essa base de dados e todos conseguem analisar aquilo que cada um precisar
da mesma base de dados. E você parar para entender que todo o time do iFood, pelo que ele passou, pelo menos o estratégico, ele sabe BI, isso significa que ninguém precisa ficar perdendo tempo pedindo informação para outro. Ele precisa fazer uma análise, ele vai, puxa a informação, faz a análise e já traz os insights para as partes interessadas. Tá? Tudo tem que ter capacidade de escala, e aí aquela questão que eu estava comentando, os inputs têm um processo repetitivo, substituir o que é lento e ineficiente por algo rápido e eficiente. Isso está ligado, no caso deles, a inteligência artificial, tá? Que é aquilo que a gente bate na tecla, que analista tem que analisar e não ficar cadastrando informações. Tá? E aí, um ponto que me trouxe muita reflexão é uma coisa, eu já sabia, eu trabalho muito com o BI, mas eu sempre relutei em me especializar em SQL, falando, olha, eu vou virar TI, vou descaracterizar a questão financeira, mas a grande verdade é uma coisa que eu já sabia há bastante tempo. Eu puxo as informações para dentro do BI para trabalhá-las, mas é fundamental realmente, essa aqui vai ser a minha meta até o final de 2020, até o primeiro trimestre de 2021, está muito bem, está voando no SQL. Tá? A fusão das áreas de tecnologia e financeiras, elas já é uma realidade, tá? Não existe mais aquele financeiro que só olha pro ERP, e isso está cada vez mais evidente. E outra coisa que eu estou parando realmente para pensar na persona, no perfil de empresas, porque se eu realmente busco seguir uma linha do iFood ou aplicar, realmente eu vou ter que sair dessa questão de mostrar a importância de todas essas ferramentas, de todas essas culturas, e eu vou ter que decidir se eu vou realmente para a questão de especialização ou para a questão de treinamento dos fundamentos, tá bom? Mas isso é comigo. Era para ser um vídeo de no máximo 10 minutos, virou de 27, mas eu espero que ele seja muito útil para vocês, tá bom? Também vou anexar esse mind map para quem quiser acompanhar. Vou fazer só uma revisão para não ficar parecendo tanto um resumo, mas espero que gostem. Se tiverem alguma observação, fiquem à vontade e até o próximo vídeo.